Saudações a todos. Nessa parte faremos exercícios com relação ao assunto sobre execuções condicionais. Na primeira questão, escreva seu programa de pagamento para pagar um profissional 1,5 vezes o valor da taxa horária de pagamento pelo tempo trabalhado acima de 40 horas. Ou seja, se o trabalhador ultrapassar o limite de 40 horas, a sua taxa de pagamento ela aumentará de 1,5 vezes. E aqui embaixo tem a observação: o profissional cobra uma taxa de R$ 12 por hora trabalhada. Então vamos abrir o Python e vamos iniciar declarando as horas trabalhadas e a taxa de serviço por hora trabalhada. Aqui eu vou utilizar a função input já convertida para valor numérico, já que eu vou trabalhar com o cálculo do total a receber do profissional. Input, e aqui informe a quantidade de horas. E aqui eu vou colocar um total de 49 horas. O profissional trabalhou 49 horas. E aqui a taxa, ela também vai sofrer uma conversão para um valor numérico de ponto flutuante. Inputs, informe a taxa de serviço. Essa taxa de serviço que eu vou informar é a taxa de serviço padrão. A taxa de serviço até 40 horas. E aqui é R$ 12. Agora eu vou iniciar a execução condicional e será o seguinte: se o profissional trabalha até 40 horas, então o total a pagar o profissional será com base na taxa de serviço de R$ 12 por hora, vezes a quantidade de horas que ele trabalhou. Caso contrário, se ele trabalhou acima de 40, o total a pagar ao profissional será o total de horas trabalhadas por ele, vezes a taxa de serviço aumentada de 1,5 vezes. Então aqui vem a primeira declaração condicional: se horas menor ou igual a 40, dois pontos para fechar essa linha, eu vou iniciar o bloco de execuções que está submetida à primeira declaração condicional. Eu vou inserir uma indentação com a tecla Tab, apenas uma vez, você aperta, e aqui eu vou calcular o total, que será igual a horas vezes taxa. Agora eu vou inserir a impressão para essa declaração, caso ela seja satisfeita. E essa impressão irá informar que o profissional ganhou uma certa quantidade e a sua carga horária foi até 40 horas. Print, total a pagar. Aqui dois pontos, eu vou encerrar esse string, vou colocar uma vírgula, porque após a string eu vou colocar o valor da variável total. E em seguida, depois da variável total, eu vou colocar mais um string, ponto e vírgula, e eu coloco aqui: o profissional trabalhou até 40 horas. E fecho a string. E aqui eu vou encerrar esse bloco e eu vou iniciar a outra declaração condicional, com uma alternativa else. Caso contrário, eu vou calcular aqui um outro total, agora acrescido de 1,5 vezes. Será horas vezes a taxa vezes 1,5.
E eu também vou colocar um print específico para essa declaração, caso seja ela a declaração satisfeita. E eu vou, ao invés de digitar, eu vou chamar o comando print, só que eu vou fazer uma alteração aqui. Acima, total apagar. Aí eu coloco lá o total que vai sair. Em seguida, outro string. O profissional trabalhou acima de 40 horas. Eu vou encerrar essa execução condicional apertando Enter mais uma vez. É só apertar duas vezes que ele sai da execução condicional e aqui sai o resultado. Total a pagar R$ 882. O profissional trabalhou acima de 40 horas. Isso se dá de acordo com a declaração que eu fiz inicialmente, informando a quantidade de horas trabalhadas. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, escreva um programa que peça uma pontuação de 0 a 1. Se a pontuação for fora do intervalo, mostre uma mensagem de erro. Se a pontuação estiver entre 0 e 1, mostre a respectiva nota usando a seguinte tabela. Aqui abaixo nós temos 5 intervalos de pontuação. O primeiro ele vai de 0 até menos que 0,6. O segundo vai de 0,6 até menos que 0,7. O terceiro vai de 0,7 até menos que 0,8. O quarto vai de 0,8 até menos que 0,9. E o último ele vai de 0,9 até 1. Sendo que se eu estiver fora desse intervalo, eu vou colocar um print informando que a pontuação informada estava fora do intervalo estipulado. Eu vou abrir mais um terminal do Python. E aqui eu vou colocar uma função input para uma variável p, que é de pontuação. E aqui também será uma função que vai me gerar um string, só que eu já vou convertê-la em float, aqui mesmo nessa linha. Input. Informe a pontuação. E aqui eu fecho a string. Então, de maneira aleatória, eu vou colocar aqui uma pontuação de 0,38. 0,38. E aqui eu vou iniciar a minha execução condicional. Será uma execução condicional com encadeamentos. Execuções condicionais encadeadas. A primeira eu vou colocar um intervalo. A segunda já será uma declaração com instrução elif. A terceira também. E assim vai até a última, onde eu vou utilizar uma declaração com instrução else. A primeira, se p é maior ou igual a zero, and p menor que 0,6, então eu tenho um bloco de execuções, e nesse bloco de execuções eu vou utilizar uma função print. Print a pontuação foi de e aqui eu coloco o P de pontuação que vai sair na impressão, e em seguida eu vou inserir mais um string com nota F, que é a nota referente a esse intervalo. Observe que eu estou utilizando um operador lógico AND e eu estou praticamente utilizando duas declarações em uma só. Eu estou enxugando a quantidade do código. O tamanho do código está sendo reduzido com esse operador lógico e a redução é significativa. Pronto, daqui eu só quero essa função como comando
E agora eu vou partir para outra declaração condicional. Essa aqui é a primeira declaração condicional encadeada. Elif, caso contrário, se P é maior ou igual a 0,6 and P menor que 0,7, observe que no primeiro intervalo 0,6 não é incluído, é um valor abaixo. No segundo ele já é incluído. E assim por diante. Ó. O 0,7 ele não está sendo incluído nesse segundo intervalo, ele vai ser incluído no terceiro intervalo. Em seguida, eu faço a indentação e eu coloco aqui uma função print, praticamente bem semelhante à função print anterior. Então eu vou apertar a tecla para cima para otimizar o tempo com a qual eu estou fazendo o código. A pontuação foi de P com nota D, que é a nota referente a esse intervalo. Aqui eu vou inserir mais uma declaração condicional encadeada. Se, caso contrário, P for maior ou igual a 0,7, já estou incluindo ele aqui, e P menor que 0,8, então eu vou inserir uma função print, onde eu altero apenas a nota correspondente à faixa. Aqui nesse caso, a faixa corresponde à nota C. Aqui vem mais um elif. Se, caso contrário, P for maior ou igual a 0,8 e P for menor que 0,9, então haverá um outro print que vai me dizer que esse intervalo está associado à nota B. Agora eu vou inserir mais uma instrução elif, mais uma declaração condicional para P maior ou igual a 0,9 and P menor ou igual a 1, no caso 1,0. E esse é o último intervalo de pontuação. E para esse intervalo de pontuação, eu vou repetir aqui a função print, agora atribuindo a nota A, que é a nota máxima referente às pontuações. E por último, eu insiro uma instrução else. Caso contrário, a pontuação não esteja em nenhum dos intervalos, eu vou inserir uma mensagem de erro através de uma função print que informa o seguinte, que a pontuação informada ela está fora do intervalo amplo de pontuação. E também eu informo que o operador ele informou a seguinte pontuação. E aqui vem uma pontuação P. Pronto, a pontuação informada está fora do intervalo amplo de pontuação. Eu vou tirar essa segunda palavra aqui, pontuação, para não ficar muito repetitivo esse termo. Basta isso daqui. A pontuação informada está fora do intervalo amplo. Você informou, aí eu fecho a string, coloco uma vírgula e insiro a variável P. Para o caso da pontuação que eu informar, estiver fora desses intervalos aqui. Agora eu vou encerrar esta execução condicional com alinhamentos e será informado o resultado de acordo com a pontuação que eu registrei. A pontuação foi de 0,38 com nota F.
Percebe-se que a pontuação está dentro da primeira faixa, de 0 até menos que 0,6. E essa foi a segunda questão. Na terceira questão, temos aqui: a sua empresa teve bons resultados no semestre passado. E no atual, as projeções são de resultados ainda melhores que os anteriores. Com base nisso, você pretende aumentar os salários de seus funcionários. Faça um programa que registre o salário de um funcionário e calcule o reajuste com base no salário atual deste, adotando o seguinte critério: o menor salário terá o maior reajuste. E aqui existe um esquema com as faixas salariais e os aumentos correspondentes. Salários de até R$ 1.100, o aumento é de 20%. Salários de maiores que 1.100 e que vão até 2.000, o aumento é de 15%. Salários maiores que 2.000 e que vão até 3.000, o aumento de 10%. E salários maiores que 3.000, o aumento é de 5%. E aqui, por último, ele solicita também no programa o seguinte: após o aumento ser realizado, informe na tela o salário antes do reajuste, o percentual de aumento aplicado, o valor do aumento, o novo salário após o aumento. Esses 4 itens, observa-se que ele vai ser colocado em uma função print. Nós vamos solicitar essa impressão. Agora vamos abrir aqui um outro terminal para essa questão, e vamos iniciar o Python. Primeiro eu vou criar algumas variáveis que vão representar os aumentos. Eu vou ter variáveis que vão representar aumentos na sua forma decimal, ou seja, o aumento de 20% ele terá o formato 0,2. E teremos outras variáveis que vão representar o valor percentual no seu formato simbólico, que é o número seguido do sinal de percentual. Vamos lá. A1 ele representará o valor de 20%, aqui na forma decimal, 0,2 ou 0,20. A2, aqui ele representará a faixa dos 15%. A3 representará a faixa dos 10%. E A4 será a faixa dos 5%, 0,05. E agora são as variáveis que vão representar o valor percentual no seu formato simbólico. Serão através de strings. 20%, P2, 15%, P3, 10%, P4, 5%. Observa-se o seguinte: o primeiro bloco de variáveis ele vai ser usado nos cálculos do aumento e do novo salário. E o segundo bloco de variáveis ele vai ser usado na impressão, lá na função print, apenas para a representação simbólica. Agora, o próximo passo será informar o salário atual. Aqui a variável será salário, e eu vou utilizar uma função input já convertida. Input, informe o salário atual. E aqui eu vou informar um salário. Vamos dizer que esse funcionário recebe 2.300 atualmente. Pode ser qualquer outro valor, fica a critério de vocês. E agora eu vou iniciar a execução condicional. Será a execução condicional com encadeamentos, com if, elif e else. E eu vou fazer o seguinte esquema: cada declaração ela terá um intervalo, igual a questão anterior. Eu vou ter a primeira faixa. Se
salário for menor ou igual a 1.100, coloco 2 pontos. E aqui eu vou indentar. E aqui eu vou colocar uma série de comandos que vai ter uma repetição semelhante para as outras declarações. E ele será o seguinte: eu vou primeiro calcular o aumento. O aumento será A1, que é o percentual referente a 20%, que está nessa faixa de até R$ 1.100 de salário, vezes salário, o salário atual. E esse será o valor do aumento, em valor monetário. Na outra linha, sempre colocando a indentação, não esquecer. Salário up. Escolhi aqui essa variável, ela vai representar o salário aumentado, o salário com aumento. Será salário mais aumento. E aqui por último a função print, que vai me dar uma série de informações que são daqueles 4 itens que estão ali embaixo no exercício. Então será na seguinte ordem: eu vou utilizar os textos daqueles itens, com exceção do artigo O. Eu vou retirar o artigo O e vou colocar só aqueles trechos ali. Salário antes do ajuste. E aqui eu vou repetir aqueles itens aqui no formato de strings, com exceção do artigo O. Por exemplo, o primeiro, salário antes do reajuste. E aqui eu vou colocar igual e fechar esse string. Após o igual, espera-se o valor do salário antes do reajuste e ele terá o nome salário, que é exatamente a variável com relação ao salário atual. Agora, eu vou colocar aqui um string, uma nova string com ponto e vírgula. E um detalhe, para que as informações desse funcionário com relação ao salário atual, o aumento percentual e o novo salário, para que saia em ordem e bem legível e de uma forma estética, eu vou utilizar um recurso de quebra de linha. Esse recurso quebra de linha, ele faz parte da string, ele fica dentro de uma string. Quando você aciona ele, ele faz uma quebra de linha, colocando a continuação do texto na linha abaixo. E ele é representado pela barra invertida mais N. E ele tem que estar sempre dentro da string. E agora vem o próximo item. O próximo item é percentual de aumento. Observe que eu não vou fechar essa string, eu vou continuar ela. Percentual de aumento aplicado. Igual, agora eu fecho essa string e eu vou colocar a próxima informação, que é o percentual de aumento. É o valor simbólico. Eu vou colocar a variável P1. Eu vou colocar a variável P1. P1. Encerro aqui e vou iniciar a nova string, ponto e vírgula e quebra de linha. Ou seja, a cada item eu vou fechar o texto com ponto e vírgula e a informação, a próxima informação, ela virá abaixo. Aqui eu vou continuar. O próximo item, valor do aumento, igual, fecha essa string e agora eu vou colocar a variável aumento, que é o aumento monetário. E em seguida eu vou iniciar uma nova string, ponto e vírgula, quebra de linha. E aqui eu vou colocar o último item, novo salário, após o aumento.
igual, fecho esse string e vou inserir a variável salário up. E aqui eu fecho essa parte, esse bloco de execuções, exatamente esses comandos que eu quero para esse exercício. Lembrando que se vocês resolverem essa questão, vocês podem colocar um outro esquema, sem nenhum problema. E agora eu vou colocar uma outra declaração condicional, agora encadeada, que terá a instrução elif. Caso contrário, se salário for maior que 1.100 e menor ou igual a 2.000, essa será a nova faixa. Maior que 1.100 and salário menor ou igual a 2.000 reais. E aqui eu vou iniciar um outro bloco de execuções que terá a mesma estrutura do primeiro bloco. Eu apenas vou apertar a tecla para cima e eu vou fazer as alterações com relação às variáveis de percentual e de percentual simbólico, vamos dizer assim. Aqui nós teremos A2 para o aumento, uma outra linha referente ao salário A será a mesma expressão, a mesma declaração por atribuição, e o print ele terá uma mudança na variável percentual simbólica. Aqui vou trocar P1 por P2. E aqui eu economizei tempo para iniciar uma outra declaração condicional. Caso contrário, se salário for maior que 2.000 reais, salário menor ou igual a 3.000 reais, fecha essa linha com dois pontos. E agora inicio o bloco de execuções, onde eu vou fazer o mesmo procedimento, alterando A2 para A3. Aqui o salário up, que é o novo salário, terá a mesma declaração. E print, eu vou alterar apenas a variável P2. Eu vou colocar P3. E agora eu vou para a última declaração condicional, declaração else, que é para a última faixa de salário, faixas acima de 3.000. Else. Caso contrário, se nenhuma das alternativas forem satisfeitas, então considera-se que a faixa de salário está acima de 3.000. Leia-se assim. Então eu vou colocar aqui as minhas declarações no bloco de execuções. Aqui eu troco por A4. Aqui o novo salário terá a mesma declaração. E o print eu vou alterar de P3 para P4. E agora eu vou encerrar essa declaração condicional com encadeamentos. Aperto Enter uma vez. A máquina espera que eu declare mais algum comando, só que eu vou apertar Enter de novo para encerrar. E ele coloca ali o meu resultado. Salário antes do reajuste, R$ 2.300. Percentual de aumento aplicado, 10%. Valor do aumento, R$ 230. Novo salário após o aumento, R$ 2.530. E observe que as quebras de linhas foram feitas com a inserção daquela barra invertida N, que é um recurso de quebra de linha para strings. Ele só funciona dentro de strings. E agora vamos para a quarta questão. Uma urna tem diversas cartelas numeradas de 0 a 1.000.
retire 3 cartelas e escreva as letras A, B e C desta ordem, assim que for pegando as cartelas de forma aleatória. Escreva um programa que peça a inserção dos valores das cartelas nas suas letras correspondentes e que gere uma ordem decrescente dos valores dessas cartelas. Ou seja, você tem uma urna que está cheia de cartelas numeradas e você, sem olhar para dentro da urna, vai removendo 3 cartelas, uma por uma. À medida que você tira a primeira, você escreve lá A. Tirou a segunda, você escreve na cartela B. Tirou a terceira, você escreve C. E aí você vai verificar os valores dessas cartelas. E dependendo desses valores, você vai colocá-las em ordem decrescente. Então vamos abrir o Python para resolver esse problema. Pronto, aqui é o seguinte, nós vamos aplicar as declarações condicionais aninhadas. E nós vamos começar aqui declarando quem são as cartelas A, B e C aqui no interpretador. Primeiro eu vou colocar aqui a cartela A, variável A vai ter um valor input, certo? E aqui você vai colocar uma conversão. Aqui eu vou usar uma conversão int. De string eu vou transformar o valor em um valor numérico inteiro. Input informe o valor da cartela. O valor da cartela A. E aqui é como se eu estivesse pegando a cartela e verificando o seu valor e escrevendo nela. E aqui eu vou fechar essa função inputs. Informe o valor da cartela A. Vamos colocar um valor aleatório. Vou colocar aqui 38. Agora, com relação a B, será o mesmo esquema. Uma conversão para valor inteiro do resultado da função input, que vai ter a seguinte string. Informe o valor da cartela B. Aqui, de forma aleatória, certo? Vou jogar um valor 47. E com relação a C, 20. Inputs. Informe o valor da cartela C. E aqui eu vou colocar 3. Pronto, eu já declarei os valores das cartelas A, B e C. E agora eu vou iniciar o procedimento para verificar qual a cartela maior e colocá-las em ordem decrescente de valores numéricos. E aqui eu vou utilizar a execução condicional com aninhamentos. Execuções condicionais aninhadas, ou seja, são declarações que estão dentro do bloco de execuções de outras declarações condicionais. E aqui eu vou começar se, com relação à primeira cartela, se A for maior que B, então faço uma indentação e aqui eu vou colocar uma outra declaração condicional. Entenda-se assim. E também se A for maior que C, e aqui eu vou ter um bloco de execuções, certo? Que também terá uma outra declaração condicional. Eu vou indentar uma vez para ficar submetido à declaração condicional primeira, e agora eu vou indentar mais uma vez para que o meu bloco de comando fique submetido
a execução condicional segunda. E aqui eu vou colocar se B maior que C, então, e aqui eu vou colocar outra indentação, onde eu vou ter um bloco de execuções submetidos a essa última declaração condicional. E aqui vai ter uma função print. Vou colocar aqui, print. E aqui uma determinada sequência, A, B, C. E vamos entender assim. A primeira declaração, ela quer verificar se A é maior que B. Ok, se for, tudo bem. Então, vamos verificar outra coisa. A é maior que C? Se for também, então nós continuamos nessa declaração condicional. Aí ele vai verificar. E os valores B e C, como é? B é maior que C? Se for positivo, então nós vamos ter já uma sequência decrescente, com A o maior valor e B o segundo maior valor e C o menor. E assim nós vamos agora verificar o seguinte: e se B não for maior que C? E aqui nós vamos colocar uma declaração com a instrução else, aqui nesse nível hierárquico. Muita atenção nessa parte de níveis hierárquicos. O Python ele tem uma vantagem que ele deixa bem destacado os níveis hierárquicos para que a pessoa não se confunda. E aqui nós teremos se B não for maior que C. Se for o contrário, se B for menor que C. Aqui menor ou igual. Se B for menor ou igual que C. Então nós teremos uma outra sequência. E nessa sequência eu vou representá-la pela função print. O A aqui nesse bloco ele continua como sendo um valor maior, só que agora C é maior que B, então C é o segundo maior valor da sequência e B é o menor valor dessa sequência. E agora eu vou fazer um questionamento com relação à declaração segunda, que é aquela ali, ó. Ali diz que A maior que C. E se eu questionar? Caso contrário, se A for menor ou igual a C, como é que fica? Também aqui é uma instrução else. E aqui é o seguinte. Vou colocar uma indentação. No caso, duas indentações eu coloquei para que o bloco fique sujeito à instrução else. Aqui vamos inserir uma função print. Se C for maior que A, por consequência, C vai ser maior do que B também. Então, eu vou fazer uma troca nessa ordem decrescente dos valores, onde C ele passa a ter o maior valor, A passa a ter o segundo e B passa a ter o menor valor da sequência. E aqui é o seguinte, vou fazer um outro questionamento para a primeira declaração ali, A maior que B. Ali ele verifica se A é maior que B. E se não for? Se for o contrário, se A for menor ou igual a B. Então aqui, nessa última declaração dessa hierarquia, eu vou alinhar outras declarações que ficarão praticamente no mesmo esquema daquela primeira árvore lá, aquela primeira subárvore, vamos dizer assim. Então eu tenho aqui a primeira declaração alinhada. Se B for maior que C, perceba-se que nessa instrução else pergunta-se, caso contrário, B é maior que A? Se positivo, vamos verificar a outra coisa. B é maior que C? Se positivo, nós vamos verificar outra declaração. A outra verificação é se A
é maior que C nessa questão? Porque aqui nessa subárvore da declaração else, nós estamos verificando se B é maior que A, que é o contrário lá do primeiro. Caso B seja maior que A, então vamos verificar se B também é maior que C. Só que depois nós temos que verificar se A e C, qual é a desigualdade entre eles, qual é o tipo de desigualdade. Se A é maior que C ou o contrário. Primeiro vamos verificar se A é maior que C. If A maior que C. E aqui nós vamos colocar uma última indentação para essa última declaração aqui dessa subárvore. E é o seguinte, se for confirmado que B é maior que A, que B é maior que C e que A é maior que C, então nós teremos a sequência representada pela impressão aqui, print, e aqui vem a ordem. A ordem é B como maior valor, A como segundo maior valor e C como o valor menor dessa sequência. E agora vamos questionar essa segunda subárvore. Else, ou seja, e se C for maior que A? Se for o contrário, aí eu coloco uma indentação para submeter-me a esse outro else aqui. E eu vou colocar uma impressão. Se por algum acaso C for maior que A, eu vou fazer uma alteração na ordem entre A e C. Passará a ser C e A. B o maior valor, C o segundo maior valor e A o menor valor da sequência. E agora vamos questionar aquela declaração if. Vamos colocar na mesma ordem hierárquica, no mesmo nível. E questionar se por algum acaso C for maior que B, como é que fica? Se C for maior que B, então teremos por consequência o valor de C maior que A. Porque se prestarmos atenção na primeira instrução da subárvore segunda, que é o else, aqui ele me diz para verificar se B é maior que A. Se for, caso contrário, C seja maior que B, então por consequência o C será maior que A. E aqui nós vamos indentar duas vezes para ficar no nível hierárquico desse else. E aqui nós colocaremos print e colocaremos C como o maior valor da sequência. B será o segundo maior valor e A será o menor valor dessa sequência. E agora deveria questionar o valor de else, como eu fiz ali na primeira subárvore. Só que não tem como, porque else já é o questionamento da primeira declaração da primeira subárvore. Então aqui eu já esgoto as minhas possibilidades. Eu aperto Enter uma vez, a máquina espera que eu coloque mais algum comando, só que eu vou encerrar. Vou apertar Enter de novo. E daí será dada a sequência correspondente às declarações que eu fiz lá no começo. E observa-se que B é maior do que A. A é o segundo maior valor e C é o menor valor. Então vai ficar BAC. E aqui eu tenho meu resultado, BAC. Certo? E verifique a quantidade de prints que eu registrei aqui nessa parte. Nós temos 6 prints, são 6 possibilidades. E são 6 possibilidades, assim como essa árvore daqui. Essa árvore que foi apresentada em um outro vídeo que falava sobre execuções condicionais simples, onde eu citei um exemplo ali bastante grosseiro da urna. E eu volto nesse assunto da urna aqui, nesse exercício, de uma forma mais refinada e de uma forma prática também. Então, é uma boa aplicação dessa execução condicional com relação à análise combinatória. Ou seja, o assunto matemático de análise combinatória recebendo uma aplicação das execuções condicionais com as instruções if e else.
E aqui eu vou encerrar o Python, exit com os parênteses sem conteúdo. E aqui eu vou encerrar o Linux com o comando exit. E aqui existem os exercícios nesse site, que é um site voltado para o estudo de Python, principalmente no que diz respeito a exercícios. Eu recomendo também que vocês deem uma olhada, porque eles possuem mais questões do que eu apresentei aqui, muito mais. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.